Querido irmão, querida irmã que me ouve, quero fazer chegar esta mensagem de fé e esperança nesse dia que já declina, esse dia dedicado à solenidade de São José, esposo da Virgem Maria e patrono da Igreja Universal. Nós celebramos aqui em Bagé, na Paróquia Sagrada Família, aquela que, por enquanto, é a última missa aberta para o público, ou seja, para os fiéis. Nós ouvimos muitas vezes nos últimos dias, e isso foi em sequência, vários bispados anunciando que o ofício público, ou seja, a Santa Missa, celebrada com a participação dos fiéis, a participação presencial, já não seria possível. Claro que cada bispo, consultando seus padres e consultando também as autoridades sanitárias, foi verificando até que momento poderíamos ainda permitir esta graça de celebrarmos juntos. Pois bem, hoje à tarde, aqui na cidade de Bagé, reunidos com o nosso bispo, Dom Cleonir Dal Bosco, foi decidido que, dadas as condições, já não convém. Por uma questão simples, não podemos arriscar que o povo de Deus receba, seja por alguma forma ou outra, o contágio. Isso não quer dizer que estejamos numa situação periclitante ou difícil. Eu vejo aqui, meditando no dia de São José, alguns sinais de Deus também que nos podem levar à esperança e à serenidade. E é isso que falei no sermão hoje, breve e curto, desta, assim podemos dizer, última missa nesse dia, aberta com a presença dos fiéis. Falei a cada um que nós vamos continuar, como muitos sacerdotes têm continuado, como eu mesmo tenho continuado aqui, que estamos com a reforma da nossa igreja. Vamos continuar a celebrar diariamente as chamadas missas privadas, que não são menos missas, pelo contrário, a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, novamente oferecido no altar. Portanto, com ou sem a presença do povo de Deus, continua sendo a Santa Missa. E essa Santa Missa é rezada por cada um de vocês, onde quer que estejam. É rezada por todos aqueles que creem e não creem. E, portanto, nós vamos continuar. Pedi também especial atenção aos meus paroquianos que vieram a esta missa e peço a todos que mantenhamos a serenidade, a paz e a calma. Quem governa o mundo e quem tem as rédeas de tudo é nosso Senhor, não somos nós. Nós, antes de tudo, não devemos nos afobar, cair no erro que tantas pessoas, que podemos dizer, embora os filhos e filhas de Deus se esqueçam de que o são, e acabam vivendo como pagãos. Nós temos visto nos últimos dias, a correria tresloucada pelos alimentos, pelas compras, como se não houvesse dia de amanhã, e mais ainda, como se apenas o corpo necessitasse de alimentos. Esqueceram-se muitas vezes que outros também precisam comprar, que outros precisam ter, que outros precisam adquirir. O que significa isso? Que nós vivemos nesta época em que as notícias são disparadas em questão de segundos. Nós vivemos nesta época também em que dissemina-se muito facilmente o pânico com notícias que não sabemos, mas o famoso diz-que de comadres. E isso, infelizmente, atinge também pessoas de fé, mas sem prudência e sem discernimento. É momento de rezarmos, vivermos realmente a quaresma, essa quaresma que é para ser vivida no silêncio, na penitência e na oração, como nos pede nosso Senhor por meio da sua igreja. Então, nesse momento, nós devemos estar muito atentos. Dizia isto aos meus paroquianos e digo a quem me escuta. Não é momento de disseminarmos nenhum tipo de notícia que diga que houve uma revelação e que houve um chá especial e que houve não sei o que Nossa Senhora disse ou que São Miguel disse ou quem quer que seja disse. Por quê? Porque todas as revelações passam pelo crivo da igreja. E
Certamente, neste momento, para quem estudou um pouco de psiquiatria, sabe que os histéricos estão tentando levar todos os outros à histeria. Os histéricos, podemos assim classificar, são aqueles que gostam de chamar a atenção sobre si. Isso, de modo geral, é o que se diz, tanto no estudo da psiquiatria quanto no estudo parapsicológico. E os histéricos gostam de dizer que tiveram uma revelação, que tiveram um sonho. Por exemplo, nos últimos dias pulularam informações de pessoas que dizem tem que rezar tantos Pai Nosso ou tantas Ave Marias, independente da religião, a tal horário. Não vão atrás disso. Melhor que não ir atrás. Não disseminem. A quaresma é para ser vivida na sua intensidade. Sobre a questão da não participação presencial dos fiéis na Santa Missa. Cada tempo exige o discernimento de cada tempo. Nós estamos neste tempo em que, alguém me dizia, mas assim como os hospitais estão abertos aos corpos, a igreja deve estar aberta às almas. E eu respondi, pois então envie somente a tua alma para a missa, porque o teu corpo, se estiver contaminado, contaminará outros irmãos. E se algum irmão estiver com o corpo contaminado, contaminará outros irmãos não contaminados. Aqui nós devemos ter bem claro, a igreja na sua missão de auxiliar, de salvação do que o Senhor colocou, como diz o concílio, como se fosse um sacramento de salvação, ela deve cuidar do corpo e da alma. Não podemos separar os dois. Portanto, nós rezamos sim as missas privadas, como muitos padres agora vão começar uma belíssima prática, que a igreja não deixou de incentivar, mas nos últimos tempos tem descurado. Me recordo que há 2 anos atrás, quando eu comecei a celebrar aqui privadamente, alguns sacerdotes me diziam, isto é uma prática antiga, isto foi abolido pelo concílio, conversa fiada. Nem o concílio aboliu, nem é prática ultrapassada. É uma obrigação de cada sacerdote. E agora se torna, graças a Deus, uma obrigação diária, né, de elevarmos o santo sacrifício do corpo e sangue do Senhor por todos vocês. Então eu digo, vejam como nas situações que nos parecem abismos, Deus já começa a dar sinais de que podemos tirar tantas graças e tantas bênçãos. Multiplicar-se-ão muitas e muitas santas missas que não eram rezadas. Agora serão. Estaremos em oração mais fervente, mais próximos do Senhor. E estaremos mais próximos também de uma forma mais íntima, próximos espiritualmente. A cada irmão, a cada irmã, eu peço que reze por seus sacerdotes. Nós agora estamos, além de obrigados a celebrar a Santa Missa diariamente, também estamos aqui colocando o nosso ministério a serviço dos irmãos mais doentes, mais enfermos, e vamos lidar, assim como precisamos de orações para que não desfaleçamos na fé, para que tenhamos a fortaleza, para que tenhamos a serenidade e possamos também passar a serenidade a todos. Nós estamos aqui mais vinculados à obediência. É aqui que podemos recordar de São José. São José é modelo de obediência. Este homem verdadeiramente varão de Deus, homem obediente. Ao ouvir que a Virgem conceberia, por obra do Espírito Santo, que não era fruto aquele filho de outro homem, ele acolhe a Virgem Maria, porque Deus o mandou acolher. Ao ouvir que seu filho, nosso Senhor, corre risco de vida e que ele deve fugir para o Egito, ele não confabula, ele não pergunta a outros, ele não vai atrás de notícias, ele obedece. Ao Senhor indicar e mandar que ele deve voltar e se instalar em Nazaré, ele obedece. Assim também nós, sacerdotes, padres e bispos, vivemos esse tempo da quaresma, esse tempo do roxo, esse tempo do recolhimento. Vivemos agora em maior obediência. Por isso eu digo, não podemos deixar de ter esperança. Vejam que alegria o Senhor nos dá no meio de tanta coisa vista como tragédia. Muitos de nossos irmãos e irmãs servem ao próximo como enfermeiros, como médicos. Recordemos diariamente de rezar pelos enfermeiros e médicos.
Eles também têm suas famílias, eles também têm suas preocupações, certamente têm seus medos. Então, rezemos diariamente por eles. Não esqueçamos de rezar pelos nossos sacerdotes, pelos padres, pelos bispos, pelos diáconos, por todos aqueles que servem ao próximo, pelas religiosas. Quantas religiosas que doam a sua vida aos doentes? Quantos religiosos? Recordemos de todos eles na nossa oração, elevando-os ao Senhor. E aos fiéis que não podem estar presentes fisicamente na Santa Missa. Não esqueçam que podem estar presentes espiritualmente. Lá no recolhimento da vossa casa, aproveitem agora o tempo com a vossa família. Cumpram rigorosamente aquilo que os médicos nos preceituam, né? A higiene, o cuidado, o contato. Nós não estamos nos isolando, nós estamos nos unindo muito mais, porque podemos nos unir por uma força que é bem maior que o contato físico, a força da oração. Só quem perdeu a noção da vida sobrenatural é que está aos poucos preocupado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Os nossos planos estão nas mãos de Deus. E devemos então aproveitar este momento para voltarmos para Deus, para tentar ouvir o que o Senhor nos vai falar. Assim nós estaremos agindo com aquela prudência, aquela sabedoria de São José. Nós queremos também pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de todos os nossos santos anjos, arcanjos, todos aqueles que diante de Deus rogam diariamente por nós, para que roguem intensamente por nós. A comunhão dos santos é isso. Nós pedimos a intercessão de nossos irmãos amados que viveram uma vida santa aqui na terra e estão vivos com Deus, diante de Deus, essa nuvem de testemunhas diante do Senhor, e ao mesmo tempo nós rezamos por todos aqueles nossos irmãos que partiram. Muitos outros irmãos partirão. Muitos outros, talvez, pela doença, pela fome, pelo abandono. Coloquemos a todos os moribundos e todos aqueles que padecem e sofrem pela doença e enfermidade. Não esqueçamos deles. Nossa oração é muito importante, porque muitos deles já estão, infelizmente, afastados de Deus. Quantas pessoas que nestes últimos dias, quando ouviram notícias de que, infelizmente, chegaria um tempo em que as igrejas teriam que impedir o acesso físico dos fiéis à Santa Missa, ficaram revoltados, ou então começaram a exigir algo que não nos é um direito. Então, recordemos disso, recordemos de quantas vezes nós pudemos ir à Santa Missa e não fomos, por preguiça, por incúria, por deixar para depois. Façamos penitência disso. Digamos a Jesus, quantas vezes, Jesus, eu não correspondi ao teu amor, peço perdão. E peço perdão também por aqueles que não te amam e que ainda não te encontraram. Assim nós vamos nos reunir aos pés da Virgem Maria, aos pés de São José, diariamente unidos em oração, recomendando não somente a nós e os nossos, mas toda a humanidade, que tem nesta oportunidade uma grande oportunidade de voltar-se para Deus. Oxalá Deus nos ouça, nos envie o seu auxílio e pelas mãos da Santíssima Virgem e pelas mãos de São José, nos cubra com a sua proteção. Quero então pedir a todos os irmãos e irmãs que me ouvem, que me escutam de onde quer que estejam, que tenham paz, que tenham serenidade, que não deixem suas casas serem infectadas pelo pecado e pelas notícias que muitas vezes só trazem transtornos psicológicos e histerias. Mantenhamos a calma. Essa calma é dom de Deus. Peçamos esta calma. É a calma que leva a agir com prudência, a agir dentro de uma reta razão. O mesmo Senhor que nos deu a capacidade para amá-lo e conhecê-lo, também nos deu a reta razão para saber discernir os tempos em que vivemos. Peço sobre todos, então, a bênção de Deus e quero colocar a todos sob os cuidados de São José. De modo especial, nesta noite, quero recordar aquela oração que tantos conhecem, mas que seria bom repetir. Nós vamos então nos consagrar e eu os consagro a todos aos cuidados de São José.
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, nós vos pedimos, ó Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Que assim o Senhor seja louvado, adorado e bendito pelos séculos, por meio da nossa oração e nossa união espiritual. Que o Senhor os abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.